quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Por que é que esses seres celestiais estão adorando a Deus? Por que é que esses seres depositam suas coroas aos pés do trono? Porque eles estão aqui reconhecendo. Reconhecendo o quê? Que Deus é o Criador. Eles estão cantando: Tu és digno de receber a glória, de receber a honra, o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sabe que uma das grandes intenções de Satanás é tirar isso do coração do homem? Você sabe que em 1859, finalmente foi publicado um livro muito famoso, chamado A Origem das Espécies. E esse livro, publicado por Charles Darwin, foi um atentado à religião, porque ele começou a pregar de que de fato nós somos produtos da evolução, da sobrevivência do mais apto, do mais forte. E com ele veio uma campanha científica muito forte para destronar Deus do seu lugar. Daí vieram os filósofos existencialistas, dizendo que o ser humano, ele chega no mundo como um meteoro. Ele não tem nem origem e nem destino. E quando as pessoas perderam o senso de que Deus é o Criador e de que a nossa vida não tem sentido, a humanidade começou a perder o sentido da vida. Porque se eu vim de um animal primata, se eu não vim das mãos de Deus, isso acaba com a dignidade humana. Quando você crê que Deus é o Criador, que você foi feito imagem e semelhança dEle, isso torna o ser humano a coroa da criação. O ser que foi criado para governar todas as coisas. Mas quando você perde o senso da sua origem, a sua vida cai num vazio. Não é isso que a ciência tenta muito fazer hoje? Quantas reportagens a mídia tem veiculado, no Brasil mesmo, falando a respeito de como as coisas surgiram, do processo evolutivo, da vida que foi se aperfeiçoando, e Deus fica completamente de lado, é colocado num canto. O que acontece quando um líder religioso, como um papa, vai para a mídia e diz que o livro de Gênesis não é um livro literal, aquilo não é uma história literal, é apenas uma alegoria. De fato não houve um Adão e Eva como a Bíblia descreve. Ora, se não houve um Adão e Eva, também não houve um pecado. E se não houve um pecado, não precisamos de um Salvador. Você percebe que o pensamento cristão está sendo atacado em suas bases? O que esses seres estão clamando no céu e louvando o Senhor é santo. Ao Senhor tem que ser dado o poder, a glória, a honra, porque Tu criaste. Todas as coisas vieram a existir por Tua vontade. Deus nunca tensionou que tragédias acontecessem à humanidade. Deus nunca quis que os oceanos um dia entrassem pelo continente e matassem 226 mil pessoas. Deus nunca quis isso.
Mas quando a humanidade tira Deus da história, quando a humanidade passa a acreditar que ela é apta por si mesma, que tem que desenvolver esse senso de sobrevivência que foi dado de alguma forma, a nossa razão vai para o controle de Satanás. E ele usa pessoas e movimentos para trazer desgraça ao nosso planeta. Amigos, há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. E esse Deus, a despeito dos problemas, Ele está conduzindo o seu povo em direção a um final feliz. Uma outra verdade solene: esse Deus que governa o universo, Ele está presente nos momentos mais difíceis da vida do ser humano. Ele não provoca as tragédias, Ele não provoca as misérias. Isso é o diabo quem provoca. Toda tragédia, toda desgraça, todo mal vem de Satanás. Agora, mesmo no meio das tragédias, Deus vai estar aí. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai estar aí. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Você não tem culpa, às vezes, de que uma pessoa que você muito ama foi acometida de um câncer. Deus também não tem culpa disso. Mas agora que isso aconteceu, Ele vai estar aí do seu lado para ajudar. Ele vai ver cada lágrima que for derramada. Ele vai se aproximar do leito como um Deus de amor e vai trazer a paz de espírito que nós tanto precisamos. Não é Deus que fez com que aquele pai recentemente despedisse de sua esposa, colocasse os 3 filhos dentro de um carro e se jogasse contra um caminhão. Isso parece que foi em Goiânia. Não é Deus que quis isso, mas são pessoas que de alguma forma se afastaram dele. Não é Deus que quer que uma pessoa se vista com um colete de bombas, vá para um local público e exploda matando, se suicidando e matando dezenas de outros. Não é Deus que quer isso, mas é porque pessoas estão se afastando de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós cometemos as piores